E aí vem o mais importante. O mais importante aqui é que ele vai falar do espírito. Essa definição de espírito aqui nós temos do hebraico e grego. O interessante é que eu coloquei aqui, está aqui, ó, ruar, que essa palavra, ela fala de vento, fala de sopro, fala de hálito, mas também ela fala de espírito. O espírito que na sua essência, ele é desmaterializado, ele não tem nada a ver com matéria. Esse espírito também é visto como a parte pensante, inclusive é aplicada a palavra mente. No dicionário de Strong, ele dá 5 definições no hebraico, 5 definições sobre essa expressão. Então, quando você fala de ruar, da palavra ruache, você pode observar que essa palavra espírito, ela aplica também a terceira pessoa da Trindade, quem é? O Espírito Santo. Quando se fala do Espírito Santo, essa expressão Espírito Santo está falando do caráter dele, da pureza. Quando se fala do Espírito da verdade, está falando da obra dele, da sinceridade, da verdade. Então, nessas 5 colocações, ruar quer dizer o Espírito de Deus, mas também fala de hálito, fala de vento e fala de sopro. Dentro do contexto de Ezequiel, estava não se falando ali de mente, nem se falando de personalidade. Estava se falando do hálito de Deus. Era o sopro de Deus, profetiza, porque só tem uma coisa que levanta crente murcho, só tem uma coisa que levanta ossos ressecados, sequíssimos. Profetiza, vem dos 4 cantos. Essa expressão ela é acadiana, ela era uma expressão corriqueira da época, vem dos 4 cantos. Ele está falando da vida universal. Vamos ver aí Jeremias 49, verso 36. É uma expressão simbólica, é a permissão da vida universal que vem pelo Espírito de Deus. Vamos lá. E trarei sobre Elião os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. Isso. E não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. Então você pode observar aí que é uma expressão simbólica, acadiana, que na verdade está falando simplesmente da permissão da vida universal de Deus. Então, essa é uma expressão que nós estamos apontando aqui para os irmãos. E no grego é a palavra pneuma, que é um substantivo neutro. Essa palavra aqui, pneuma, é um substantivo neutro, feminino. Na verdade, essa expressão que ela aparece aí, pneuma, na verdade eu estou falando que se trata da terceira pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o que Ezequiel vai falar? Ezequiel vai falar que ele vai profetizar que o hálito de Deus, o sopro de Deus, a vida de Deus, o ruar de Deus entrasse nesses ossos secos. E como é que vem a vida de Deus, pastor Zé? Como é que vem o ruar de Deus? Como é que vem o pneuma de Deus? Pela pregação da se você quer ter vida, pastor Ziel, e uma pessoa que está lá no mundo, está morta, ela sem vida, compreenda primeiro que Deus não tirou toda a capacidade pensante do homem. Mesmo o homem morto, mas quando ele vai ouvir a palavra, o Espírito Santo desperta a capacidade dele para ele ouvir. Efésios 2 primeiro, vamos lá. Efésios 2 primeiro. Corre aí para a gente encerrar. Vamos lá. 2 primeiro. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Pronto, está bem. E vos vivificou, estando vós mortos? Em ofensas e pecados. Aí um autor diz que isso aí é como alguém, Jesus foi lá no monturo, é onde tinha pedaço de pau sem vida, cimento velho sem vida, pedaço de ferro velho sem vida, tudo jogado lá. Mas aí Jesus vai nesse cemitério de gente humana que morreu, ele chega lá e começa a pregar a palavra da vida. E a palavra da vida entra e ressuscita, dando vida espiritual. Por isso diz assim, e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecado. Todo material que tem na igreja veio da porcaria, veio do monturo. Me mostre aí uma igreja, não, eu sou crente. Pode fazer, pega um microfone e dê uma voltinha na igreja e pergunta, tu era o quê quando tu não era crente? É ou não é? A igreja, ela veio do cemitério, da desgraça, da prostituição, do adultério, da bagaceira. E Jesus transformou em um reino espiritual, que Pedro chama no capítulo 2, pedras
vivas. Hoje nós somos pedras que embelezam o santuário. Mas Jesus pegou nós, irmão. É isso da bagaceira. É da bagaceira. Mas aí ele transformou esse cemitério de mortos em uma igreja viva para a glória do nome dele. Então, ele começa a profetizar, vem, e quem vai dar vida é o hálito de Deus. Por que crente verdadeiro, ele não precisa de renovação no sentido? Porque ele já tem a vida. Se eu recebi a vida de Cristo, eu vou viver a vida de Cristo. Jesus disse em João 7, 38, 39, se fará nele uma fonte que jorra para a vida. Ele diz para a mulher samaritana em João 4, quem bebe desta água, tornará a ter, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais, nunca. Então crente pode ter luta, crente pode ficar triste, crente pode se abater, mas crente nunca perde mais a vida, porque Deus já deu entra nele. Aí o Espírito Santo veio e levantou aquele vale de ossos secos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui é muito importante. Ele começou a profetizar. Eurico Bergster, Abraão de Almeida, falando dessas coisas, da pele, dos tendões, falando do que mais? Do corpo, da carne, aliás, da carne. Eles falam que aqui houve a restauração nacional de Israel. Quando ele profetiza, houve um ribuliço. Porque nós sabemos que teve a diáspora lá de Joaquim, não é isso? Lá 500 e tanto, depois 722, aí o povo de Deus começou a ser espalhado, por causa do pecado e da desobediência. Israel começou a ser espalhado. E aí, aqui é que entra o mais importante. Israel ficou morto porque destruíram o templo, destruíram Jerusalém, perderam o território para ser nação, perderam o povo, então não tinha mais como ser Estado, porque só existe Estado com povo e com território. É assim que diz o direito na teoria do Estado, só existe Estado com povo e território. Israel perdeu tudo por causa do pecado. Murcharam, ficaram sequíssimos, se acabaram. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, vem os ossos, houve um ribuliço, isso aí é política. Houve um ribuliço, aí a cada osso procurava o seu osso, formou o corpo, veio os tendões, veio tudo, formou o corpo de Israel. Ou seja, em 1948, Israel tem o primeiro edital, que na verdade se tornou uma nação, um Estado soberano. Nesse livro aqui, pastor Ezequiel Soares, ele fala aí no último capítulo, lá desde 1947, não é assim? Eu até anotei aqui, olha, tá aí, olha, 1947, aqui 27 de novembro, nós temos a fundação do Estado de Israel. 1948, publicação através do Diário Oficial do país. Em 1949, Israel é proclamado pelas Nações Unidas um Estado ou seja, nessa primeira parte aqui, Ezequiel profetizou a restauração do corpo, que na verdade eles se levantaram. Só que aí você pode observar que essa é a restauração política. Até aqui não está tratando ainda nada de restauração espiritual, é a política. É por isso que você vai ver que a situação é tão dramática que Ezequiel tem dois tipos de mortos aí. Ele tem os mortos que estão no vale e os mortos que estão aonde? Nas sepulturas. Vamos ver bem aí, rapidinho. É no verso 12. Vai, pastor Wagner. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, sim, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Isso, está vendo? Então você tem aí dois cenários. Quando você vem para o versículo 9, lê aí. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, sim, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então prestem atenção, que houve a restauração do corpo, mas ainda falta a restauração espiritual, que é a conversão, quebrantamento de coração e se voltar para Deus. Israel já fez isso? Não. É isso que está faltando. Israel ainda não teve a restauração espiritual.
vai chegar o tempo em que eles ainda precisarão reconhecer Jesus como o Messias, entendeu, Léo? Então isso ainda não aconteceu. Israel só foi restaurado no seu aspecto político. Eles têm Estado, têm a nação, têm o idioma, tudo isso teve um milagre de Deus. Tem território, foram recuperados, não é isso? Foram recuperados, mas até o presente momento, eles ainda não estão vivendo o avivamento espiritual, ou seja, a renovação espiritual. Então, aqui, eu já expliquei essa primeira parte, ossos secos, significado e as promessas. Dentro dessa restauração espiritual, vai ter duas coisas importantes, irmão César. A primeira, quando Israel reconheceu o Messias, eles vão voltar para um estado espiritual, e a outra é que eles vão estar unidos para nunca mais se separar. Então isso ainda não aconteceu, entendeu? Mesmo estando em Israel, nem todo Israel que está lá é unido, nem todo Israel fala a mesma linguagem, ok? Então essa é a visão. Ponto 2, a dispersão dos judeus entre as nações. Vocês sabem que desde 722, e aí também, desde o momento que o Nabucodonosor toma Israel, muitos são levados, e ainda com o decreto de Ciro, muitos judeus não voltaram mais. Na época do sionismo, que aí você sabe que o povo de Deus foi espalhado, os judeus, muitos espalhados pelo mundo afora, milhões de judeus, muitos não quiseram mais retornar também. Então, é muito interessante que a gente atente para isso. Quando houve a política do sionismo, para que eles voltassem, a restauração de Israel, a liberdade da terra, então, você pode perceber que houve essa estrutura do Estado, mas houve a restauração da língua, do povo, do país, da terra, mas não houve a restauração espiritual, que ela envolve dois aspectos, ok? A unidade e o reconhecimento do Messias. Fale isso amanhã lá na sala de aula. E aí vem aqui, ó, a diáspora de Israel. Jesus falou que Israel seria disperso quando o general Tito invadiu Jerusalém em 70 e destruiu, e muitos foram espalhados, até no momento em que o povo de Deus passa a ser restaurado nacionalmente, quando nasce o Estado de Israel. E o maior milagre do século XX é a existência do povo de Israel, tanto do idioma, não é isso? Eu li um autor que diz que é o maior milagre, porque eles conseguem reaver o seu próprio idioma, com a ajuda também do texto hebraico, texto massorético, não é isso? A preservação desse idioma bíblico, com os massoretas, esse povo de Deus é restaurado, e aí você tem um testemunho para o mundo, a restauração de Israel. Esse camaradinho aqui, ele quer dizer que essa restauração não tem nada a ver com o espiritual, que ela foi puramente política, que nós descartamos essa sua colocação. Então, finalizando aqui, profecia de restauração, dois tipos de restauração, nacional e espírito. O que é Ezequiel para os judeus? Ezequiel para os judeus, vocês sabem, 37, fala dessa restauração e eles acreditam nisso. Segundo, a visão patrística de Ezequiel. Eles tinham esse texto de Ezequiel 37 como um texto para ressurreição. Duas partes de Ezequiel. Você tem um a 14, restauração nacional e espiritual. E aí você tem aqui Judá e Israel serão unidos, do 15 a 28. A expressão mão do Senhor, nós já falamos, metáfora que Deus usa para o profeta falar de como Deus lhe conduzia nesse processo. A expressão fui levado em espírito, o que expressa vale de ossos secos, situação espiritual. Para um exército morto viver é profetizar, e isso só se o profeta tiver autoridade espiritual. Não queira entrar num cemitério, olha para cá. Jesus, ele andava com os discípulos, eu vou finalizar com essa. Ele andava com os discípulos e ele estava ocupado, e um pai chegou e disse: "Ô discípulos, vão bem ali expulsar um negocinho do meu filho." E eles foram e não fizeram nada. Por quê? Porque só andava com Jesus. Tem muita gente aí que tem título de que anda com Jesus, mas não tem autoridade espiritual. Então é muito sério esse negócio de tu dizer que é crente, esse negócio de tu abrir a boca, eu sou servo do Senhor, eu sou homem de Deus. Não brinque com isso. Uma horinha dessa tu vai para o vale, né? E não é um vale de benção não, é o vale de ossos. É o vale onde tem feitiço, onde tem magia negra, onde tem espírito velho do cão, e aí tu tem autoridade? É muito bom a gente estar todo engravatadinho, bonitinho, pregando, cantando um hinozinho, né? Espírito entra aqui, taca aqui. Agora, tu pode se deparar
com um jovem lá de Marcos 5. Não é assim? Legião de demônio. E aí, tu está preparado? Aguenta. É assim? Aí a pancada é grande. Será que tu tem essa autoridade para tu entrar no vale de ossos secos e gritar, Deus me pôs aqui? Vamos lá. Expressões metafóricas. Ruído, tendão, carne, pele, espírito, eu já falei. Tudo isso aqui. Vivificados em um exército poderoso pela graça de... Veja que Deus levanta Israel, não é porque Israel presta não, não é porque Israel é bonitinho não é porque tinha santidade. Aqui não tem nada de arrependimento ainda, na parte nacional. É porque Deus tinha um compromisso, entenderam? Aí vocês têm que entender isso. Fale isso. Povo sem esperança, sem templo e sem terra. Por isso que nós estamos mortos e acabados. Aí eles são tirados da sepultura. E tudo Deus vai fazer isso para quê? Para honrar o nome dele, não é porque Israel prestava não. Deus vai fazer esse milagre todinho, é só para honrar o nome dele. E o que faltava, e o que falta no Israel de hoje? O que falta no Israel de hoje? Eu já falei. Compromisso de conversão e reconhecer o Messias como filho de Deus. Pronto, então você tem aí a soberania de Israel, que nós já explicamos. Deus abençoe, em nome de Jesus.